Olá, boa noite. Tem um relato para contar de uma amiga que me mandou, da Solange. Ela mandou um relato do que aconteceu com ela alguns anos atrás. Foi no ano de 1982. Ela me mandou esse relato. A Solange, ela conta sobre uma casa que ela morou e ela começa assim: não sei o espaço de tempo, mas eu devia de ter mais ou menos 10 anos para 11 anos. Se for assim, o ano era entre 1981 e 1982. Morávamos em uma casa grande e razoavelmente boa, em um bairro de São Paulo, de nome Mascarenhas de Moraes, hoje com outro nome. A casa ficava de frente para a rua. Tinha um portão enorme e pesado de madeira, que quando a gente abria, ele arrastava no chão por causa do peso. E fazia assim um barulho ao ser arrastado. Era vermelho e apagado pelo tempo, quase sem cor. E o muro era branco e alto. Não se tinha visão, a não ser por uma abertura no muro em formato de um olho, com a grade. Era por ali que olhávamos para a rua, como se fosse uma janela. Ao passar pelo portão tinha uma varanda que dava para casa. Na porta da sala, 2 quartos à direita, e o meu e da minha irmã, e o outro do meu irmão. Ao atravessar a sala tinha uma cozinha pequena e uma porta de saída ao lado direito e um pequeno corredor à esquerda, aonde à direita estava o banheiro e no fundo um quarto da minha mãe. E desse quarto dela havia uma outra porta que dava para outro quarto, já pegado todo o fundo da casa. Ao sair pela porta da cozinha, havia um pequeno espaço, aonde tinha acesso a outra porta de entrada, cujo quarto saía também no quarto da minha mãe. E no quintal dos fundos, um corredor à direita, que se estendia ao redor da casa, aonde terminava em uma escada que dava para uma laje, que era a laje do quarto dos fundos, do quarto da minha mãe. Nesse quarto acoplado ao quarto da minha mãe, ela colocou umas máquinas de costura e começou a trabalhar neste quarto. Quando saía deste quarto pela porta de entrada ou saída, saía no quintal pequeno para entrar na cozinha. E a janela do quarto do meu irmão estava de frente com este quarto. E mais ou menos isso. Era uma casa escura e fria, pois não batia sol de nenhum dos lados. Nessa época, eu e minha irmã, que era 4 anos mais nova que eu, estudávamos à noite. Não lembro a série, mas lembro de um menino feio, mas que na época me parecia bonito e que era da minha sala. Por isso que eu nunca faltava, não nesse tempo. Tinha também uma professora de história, claro, além de todos os outros, mas vou falar dessa professora, porque nessa época ela havia lido um livro de horror, Amityville, e descreveu mais ou menos a história com tanta ênfase que achei por onde pedir emprestado. Esse foi a pior coisa que podia ter feito. Sempre morávamos em casas estranhas, aonde sempre de uma maneira ou outra acabava acontecendo coisas estranhas para a gente. E começamos a achar até natural e acabamos aprendendo a conviver com isso. Não é fácil,
Mas a gente aprende ou pensa que aprende. Mas hoje estou aqui para falar dos acontecimentos bizarros dessa casa onde morávamos eu, meu irmão mais velho, que eu tinha 12 anos, minha irmã com 4 anos mais velha que eu, minha irmã caçula, 10 anos mais nova que eu. Nessa época ela devia ter 1 aninho. Minha mãe e meu padrasto, já falecido. Minha irmã mais nova dormia no quarto da minha mãe e do pai dela, que era o quarto dos fundos. Meu irmão no quarto do meio e eu e minha irmã no quarto da frente. De vez em quando, essa minha irmã, que dormia com minha mãe, pedia para que minha mãe parasse de sacudir o berço. Ou às vezes pedia para ela colocar o berço de volta ao chão. Também dizia a mão da luva preta estava acenando para ela de trás de uma caixa grande de som que havia em um dos cantos do quarto. Às vezes também durante o dia, quando minha mãe costurava, reclamava que estava com calor, automaticamente sentia sopros em seu pescoço. E minha tia também sentia. Hoje, parando para pensar, como é que elas não tinham medo? Às vezes também ouvimos o portão da frente se arrastar, como que se estivesse abrindo, mas não era ninguém. Ouvimos gente entrar assobiando, dando volta na casa, como para entrar pela porta da cozinha, e nada. Uma vez entraram e foram ao banheiro, mas também não era ninguém. Também tínhamos alguns cachorros na casa. Minha mãe os levava quando achava na rua, mas na verdade é que foram morrendo um por um sem motivo aparente. Às vezes eles eram presos no quarto de costura por causa da chuva, vento frio, e nessas noites ninguém dormia, pois podíamos ouvir eles apanhando, sabe-se lá de quem, e chorava a noite inteira, mas ninguém tinha coragem de ir lá ver o que estava acontecendo. Um desses cachorros morreu com a cabeça pendurada para fora da laje e com a língua toda para fora, com os olhos esbugalhados, como se alguém tivesse enforcado. Esqueci de comentar, muitas das vezes já acontecia coisas horríveis nessa casa antes de morarmos lá. Como certa noite, como era a noite de ir para a escola, eu comecei a me arrumar, mas minha mãe disse que naquele dia para não ir. Nem sei dizer porquê, mas eu ia ir, como era teimosa, disse que iria sozinha mesmo. Minha mãe dizendo para que eu não fosse, que ficasse em casa, já que minha irmã não ia, mas eu era muito rebelde, querendo ver aquele menino que supostamente eu achava bonito, e temei e fui me arrumar. Nessa noite estava um casal de tio meu lá em casa. Eles moravam do outro lado da rua e havia ido lá conversar um pouco. Meu tio e minha tia estavam todos na sala. Só eu que estava no quarto da minha mãe, secando o cabelo. Precisei dizer que, por conta de tudo o que acontecia, minha mãe resolveu fechar a porta que dava para a sala de costura dela, que era o quarto dela. Mesmo de parede com parede. Eu estava penteando o cabelo naquela noite. Eu estava ali penteando meu cabelo e minha mãe acabou pregando uma ripa de cama nessa porta, fechando assim a passagem. Só mesmo por fora é que entrava no quarto de costura pelos fundos, para que não ficasse ninguém olhando pelas frestas da ripa.
Ela colocou uma cortina de tecido pesado na cor laranja e renda branca por cima. Assim, tanto de um lado como para o outro, não se tinha mais visão. Me lembro de estar secando meu cabelo, enquanto o resto da turma conversava lá na sala. Estava indo tudo bem, até que ouvi, por entre os barulhos do secador, um barulho que não conseguia entender quem era, mas sabia que tinha alguém por trás da cortina daquele quarto. Já havia até um tempo que estava fechado. Achei até estranho ouvir aquele barulho. Fui me aproximando para ver quem estava do outro lado. Aconteceu que na minha cabeça achei que era meu tio fazendo graça, tentando me assustar. E por isso cheguei bem próximo da cortina. Ainda estava com o secador na mão, mas estava desligado. Foi quando ouvi de novo, mas não entendi o que a pessoa dizia do outro lado. Quando cheguei o rosto para ver, bem próximo à cortina, essa se levantou, como se fosse uma mão invisível, e afastou um pouco para o lado, para olhar para mim. Nesse momento ouvi a voz do meu tio vindo lá da sala, enquanto uma voz estranha, desconhecida, desconexa, falava algo tão próximo do meu rosto, que senti o vento da boca daquilo batendo no meu rosto, e eu gritei com todas as minhas forças. Soltei o secador e corri para longe daquela porta, gritando, tremendo e chorando, de horror, estampado em mim. Dei de encontro com o povo, todo que estavam sentados ali na sala conversando. E eles, apavorado, perguntou o que estava acontecendo. Eu me joguei nos braços da minha irmã e acabei sem querer enfiando as unhas nas costelas dela. Tamanha força que me lancei até ela. E eu só chorava, estava apavorada. Não sabia dizer o que aquela voz havia me dito. Enquanto escrevo tudo isso, minha irmã mais nova chegou em casa e perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse, estou escrevendo essa história para contar. E ela falou para mim que aquela casa era mal assombrada. E ela contou para mim que quando, pela primeira vez, ao menos que ela se lembre, deu a versão daquele dia, que eu não conhecia, mas vale a pena registrar para você. Ela disse que naquela noite, enquanto eu secava o cabelo, ela estava no berço e me disse ter ouvido uma risada horrorosa vindo do quarto. Assim, enquanto acontecia tudo aquilo comigo, ela só lembrava dos meus gritos de horror e disse ter trazido para ela ouvido uma risada horrorosa e descreveu que essa risada é como se alguém estivesse rodando um disco de vinil, ao contrário, bizarro demais. Depois que minha irmã foi embora, eu fui falar com minha outra irmã para contar o que a outra havia dito, pois a risada eu não ouvi. E minha irmã também comentou algo que eu também não lembro. Disse que ao sair gritando do quarto, quando todos encontraram no meio da cozinha, meu irmão, meio de deboche da situação, disse saber o barulho que havia ouvido e que eu não sabia como dizer e que era horror para todos. Ele fez igual, aumentando ainda mais o meu desespero. E nós sentados todos na sala, enquanto meu tio foi na casa dele buscar uma Bíblia, pois não tínhamos nenhuma em casa. Vale dizer também que minha irmã caçula afirma ter outro tio nesse dia também, juntamente com os outros. Mas este outro foi só ela que viu. E meu tio trouxe a Bíblia. Estavam todos assustados e eu estava horrorizada. Não conseguia parar de lembrar daquela cena horrorosa.
Meu tio começou a ler a Bíblia e eu vou ser sincero, foi aí que o pavor começou, quando ele começou a ler a Bíblia, para o nosso desespero. Todos nós naquela sala, enquanto meu tio lia a Bíblia, ficamos mais horrorizados. Não consigo parar daquela cena horrorosa. E meu tio começou a ler a Bíblia, não que fosse boa para ajudar, mas ele estava meio bêbado nessa noite. Aí já viu, o terror tomou conta de todos nós. Quando ele começou a ler a Bíblia, começou uma troca de página tão rápida na Bíblia, até voar da mão dele. Minha mãe, que tinha um paneleiro em cima da pia, as panelas começaram a bater uma nas outras, fazendo um barulho horrível. Uma das panelas chegou a voar e a bater na outra parede. As louças que estavam espalhadas em cima da pia escorregaram para dentro dela. A torneira jorrou água. Isso tudo no meio de gritos, choro. E todos nós um verdadeiro desespero, um verdadeiro pavor e pesadelo que vivemos naquela noite. Depois disso tudo, corremos para a casa do meu tio, que era em frente. Passamos a noite lá sem conseguir dormir. E no outro dia minha mãe fez meu padrasto ir atrás de um caminhão de mudança. E mudamos às pressas de lá para no outro dia. Depois de todo aquele horror, fomos para uma cidade do interior de nome Francisco Morato, onde moramos por mais de 20 anos. Embora mais tranquilo, também acontecia coisas estranhas, mas não com tanta intensidade. Mas isso eu conto em outro dia. Boa noite, obrigado por ter contado o meu relato. É isso aí, meu amigo, faça como a Solange, mande seu relato para mim, rumo aos 100 inscritos. Me ajude, curta, compartilhe. Ficou bem grande esse relato, né? Mas a Solange, ela mandou para mim um relato forte de uma casa que ela morou quando era criança, uma casa assombrada. Eu vou deixar, ela mandou a foto da casa para mim, eu vou deixar a foto dessa casa aí para você, tá bom? É isso aí, relatos do medo. Curta, compartilhe, mande seu relato para mim, que eu quero contar o seu relato. Boa noite!